O Alexandre de Moraes estava sendo investigado pelo Pentágono pela falsificação da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, claro, em conluio com agentes federais. O Pentágono assumiu as investigações, isso há meses atrás. E eu estava falando já para vocês, olha, o Pentágono está investigando Alexandre de Moraes. E muita gente não estava levando na seriedade. Então, até o próprio Alexandre de Moraes dizendo, não, ninguém está me investigando. Ô Alexandre, você está naquela cobertura de um prédio, curtindo a cobertura, mas as estruturas desse prédio já estão começando a rachar e vai desabar em breve, tá? Então vou ler aqui uma coisa, e para vocês, policiais federais que estão cumprindo essas ordens ilegais, porque lá vai ser responsabilizado o agente federal que cumpriu, né, forjou essa suposta entrada do Felipe Martins, porque ele já estava preso no Brasil, tá? Então, Alexandre, além das cortes internacionais que estavam sendo blindadas pelo Biden, agora, como eu disse, tem também um Pentágono, já tem desde lá de trás, tá? As coisas vão tornando públicas para vocês, gente. A cada dia vocês vão ver as atrocidades, as violações contra os direitos humanos e tudo mais. Eu vou ler para vocês o seguinte, e aqui também eu vou ler o que vocês, policiais federais, estão fazendo em cumprir ordens ilegais. Não é? Esquece essa questão de missão dada é missão cumprida. Esquecem disso. Então vocês têm que ter responsabilidade e vocês sabem que a lei proíbe que vocês cumprem ordens ilegais. Não só a nossa Constituição brasileira fala disso, mas o Tribunal Penal Internacional, que o Alexandre de Moraes já foi denunciado e que vocês também já foram denunciados. Tem mais de 60 nomes de policiais entre delegados e agentes. E aí, prova disso é essa tentativa de apreensão do meu passaporte. No terceiro, último parágrafo, porque ele fala de prisão temporária se eu não entregasse o passaporte diplomático. É lógico que eu não entreguei o passaporte diplomático. Então, a violação é enorme e os delegados foram lá cumprir isso. Eu estou ainda estudando a possibilidade de denunciá-los no Tribunal Penal Internacional. Porque pela lei brasileira, eles já poderiam ser condenados. É crime obedecer ordens legais. Então, tudo que o Alexandre está determinando, vocês, policiais federais, delegados e agentes, ao cumpri-la, se não está na Constituição, ao cumpri-la, isso daqui já vai levar, os 2 delegados que estiveram na minha casa, já vai levar como prova da tentativa de cumprimento de uma ordem ilegal. Só não cumpriram em parte, porque foram até a minha casa, porque eu não iria desobedecer a Constituição. Então vamos lá. O que fala dos princípios legais? Artigo 5º, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Esse princípio protege os cidadãos contra ordens arbitrárias ou sem respaldo legal. Vou ter que falar isso para vocês, policiais federais. Artigo 85 define como crime de responsabilidade os atos que atentam contra a Constituição e proíbe a administração ou que inclui cumprimentos de ordens ilegais que violam os direitos humanos, incluindo retirada da página do ar, do seu perfil do ar, tentativa de reter passaporte ou os que foram passaportes suspensos e retidos. Então tudo isso é crime. Artigo 85 da nossa Constituição está lá, define como crimes. Então, se você está dizendo, mas eu não sabia, então é impossível acreditar que você não sabia, você que passou na prova da Polícia Federal, que todo mundo sabe que é extremamente difícil. Código Penal Brasileiro, artigo 22, reforça aqui, se uma ordem é manifestamente ilegal, o subordinado tem o dever de não cumpri-la. Ou seja, a obediência cega às ordens judiciais ou de superiores que violam direitos fundamentais, como prisões sem devido processo legal, censura sem ordens judiciais válidas e inconstitucionais e apreensões arbitrárias configuram uma violação da legalidade. O que diz o Tribunal Penal Internacional? É o que vai botar o Alexandre na cadeia. O Estatuto de Roma, que o Brasil é signatário e mais 123 países, rege o seguinte: a abordagem de temas de obedecer ordens ilegais. Artigo 33. Ordens superiores e responsabilidade criminal. O cumprimento de uma ordem de um superior, seja militar ou civil, não exime a responsabilidade criminal
a ordem for claramente ilegal. Ordens para cometer crimes contra a humanidade, com prisões arbitrárias ou censuras extremas que violam direitos fundamentais, são consideradas manifestamente ilegais. E o cumprimento dessas ordens configura crime. Aí inclui aqui membros de forças de segurança. Antes de cumprir a suposta ordem, ele tem que confirmar se ela é legal ou não. Especialmente se envolve violações de direitos humanos, no caso de prisões ilegais. Aí está o Felipe Martins e o Pentágono investigando. Depois vai ser entregue para o Tribunal Penal Internacional, que tem a prerrogativa de prender Alexandre de Moraes. Não é sanções ao Brasil, não. É prender Alexandre de Moraes e esses policiais federais aqui. Tem a obrigação de avaliar a legalidade das ordens recebidas. Os membros das forças de segurança têm a obrigação de avaliar a legalidade das ordens recebidas, especialmente se essas envolvem violações de direitos humanos, no caso de prisões ilegais, censura de redes sociais sem ordem judicial apropriada, suspensão de passaporte e busca e apreensão arbitrárias. A responsabilidade pela execução dessas ações não é exclusiva apenas por serem ordens de um superior ou decisão judicial. O agente tem o dever de recusar o cumprimento de ordens manifestamente ilegais e denunciar tais ordens quando configurarem violação de direitos humanos. Então, agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, o ministro já está sendo investigado pelo Pentágono e, é lógico, há muito tempo, pelo Tribunal Penal Internacional, mas o governo Biden estava blindando, só que agora não é mais o governo Biden. Então, eu tenho falado para vocês desde o ano passado, desde quando vocês começaram a agir em cumprimento de ordens ilegais do Alexandre de Moraes, prender as pessoas que prenderam da forma que prenderam, fazer o que fizeram lá no dia 8 de janeiro, que eu estava lá e vi naquele galpão. Então, vocês compactuaram com todos esses crimes e a lei, não sou eu que estou dizendo, é a Constituição e o Tribunal Penal Internacional configura como crime obedecer ordens ilegais. E vocês obedeceram. Prova disso foi a primeira busca e apreensão do meu gabinete, nas minhas residências, a apreensão do meu celular, do meu computador, da minha arma de defesa, das retiradas das minhas redes sociais do ar, do salário, tentativa de apreensão do passaporte, mas vocês suspenderam. Então vocês estão inclusos e vão sentar ao lado do Alexandre de Moraes na cadeira dos réus no Tribunal Penal Internacional. Então, só esse documento aqui, um senador da República teve seus direitos fundamentais violados, seus direitos humanos também violados, seus direitos constitucionais, prerrogativas de parlamentares e direitos humanos. Então aqui, eu justifiquei que eu não ia entregar na hora por conta de que estava descumprindo o processo legal. E eu falei, não vou entregar o passaporte. Mas mesmo assim, vocês da Polícia Federal, vocês suspenderam o passaporte. Vocês prenderam pessoas que nem tinham dever de saber por que estavam sendo presas. Então, eu sinto muito, mas vocês serão penalizados criminalmente pelo Tribunal Penal Internacional e também pela Corte Brasileira, porque o governo que vai entrar não vai permitir que isso aconteça. Então, o que eu tenho para dizer para vocês eu já vim avisando a vocês há muito tempo, desde o ano passado, que cumprir ordens ilegais configura crime. Não, mas é uma ordem judicial, eu não tenho que questionar. Leia a Constituição, leia os artigos que eu li agora. Vai estudar e seja humano e não desumano. Não compactue com perversidade, com atos contra a humanidade, contra as pessoas, a violação das suas prerrogativas e dos seus direitos. Então, eu também coloco vocês na mesma responsabilidade. Quem dá a ordem é de quem obedece essa ordem. Um abraço a todos, senador Marcos Duval.